Boa tarde a todos. Agradecemos aí a participação, né, de todos aqui nessa live que estamos promovendo. Tem muitos ainda entrando na nossa conexão, tá? Já demos aí um tempo para isso, já são quase 15 horas e 4 minutos, mas nós vamos dar início aí à nossa live, ao nosso evento. Agradecemos muito a participação de todos nesse convite de estarem presentes a essa live. Por quê? Porque sabemos da importância das informações que nós iremos transmitir aqui, assuntos que envolvem reforma tributária, envolve tributos, envolve mudança de processo de trabalho, enfim, né? Envolve muitos assuntos. E eu fico aí bastante animado em perceber que muitos estão contribuindo com as suas presenças nessa live para que possam perceber e entender essas mudanças, o que vai ocorrer, né? Não só em questões contábeis, como também em questões fiscais, tá? E é muito importante vocês estarem conhecendo esses assuntos, entendendo um pouco desses assuntos, porque vai ser uma reforma que vai mudar com uma estrutura muito grande de processo de trabalho. Por isso, nós estamos promovendo, né, essa live mais uma vez, tá? Para que nós possamos passar alguns desses conhecimentos, algumas dessas mudanças que ocorreram, para que vocês participem junto conosco, né, em todo esse processo. Então, agradecemos mais uma vez aí por estarem presentes. Não vamos demorar muito, tá? Sabemos que muitos aí estão ansiosos com o jogo da seleção brasileira. Esperamos chegar no Hexa, né? Mas acho que está difícil, mas vamos torcer para que isso aconteça. Muito bem, nós vamos iniciar a nossa live assim. Nós vamos convidar inicialmente a Daniela, eu acho que muitos já conhecem a Daniela, né? Ela vai fazer uma introdução sobre alguns aspectos da reforma tributária, né? O que é a reforma tributária, o que envolve, e é muito importante vocês observarem a introdução da Daniela, tá? Em seguida, nós iremos convidar a Tatiane, que é a nossa colaboradora também, ela é do Departamento do Expert Fiscal, e nesse ponto também eu gostaria que vocês observassem bastante detalhes que ela vai passar para vocês, principalmente nas questões de classificações fiscais, produtos que vão ser tributados agora que não eram antes, né? Quais os processos que vocês têm que se preocuparem e assim por diante, tá? Ela vai então passar as informações para você. E em seguida, ela vai me chamar para que eu possa passar para vocês alguns outros aspectos com referência também às mudanças na revenda de combustíveis, mudanças essas impostas pela legislação federal, ou seja, pela Agência Nacional do Petróleo, que vem trazer também muitas preocupações, muitas questões que envolvem alteração de contratos sociais de postos, abertura de postos, e isso é um assunto também muito preocupante, que nós vamos também passar essas informações a vocês. Então, por favor, fiquem até o final, para que vocês possam participar, né, de todas essas informações que nós iremos passar para vocês nesse momento. Nós temos o nosso chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês podem entrar no nosso chat. Só pedimos para que vocês coloquem o nome da empresa, tá? O nome de vocês e os seus contatos, tá? Para que nós possamos depois passar algumas respostas a algumas dúvidas ou alguns questionamentos que surgirem. Eu sei que vai surgir muitos, mas não vai dar tempo de nós ficarmos aqui respondendo ao vivo esses questionamentos. Então, vocês podem utilizar o nosso chat aqui no Zoom, desde que vocês coloquem o nome da empresa, o nome de vocês e seus contatos, ou talvez também as nossas redes sociais, tá? E aproveitamos aqui para que vocês cadastrem, né, os seus contatos nas nossas redes sociais, para que vocês possam receber
essas informações também online. Então, agradeço mais uma vez, espero que fique até o final e vou passar a palavra aqui inicialmente para a Daniela para introduzir o assunto da reforma tributária. Obrigado por enquanto. Boa tarde a todos. Novamente queria agradecer aí a presença e o tempo de cada um. A gente sabe que tempo é algo muito precioso, né? Então, agradecemos mesmo pelo interesse de vocês em estarem aqui conosco, tá? E para iniciar, eu vou já compartilhar aqui a minha tela com a apresentação que nós elaboramos, para que vocês possam até acompanhar aí a linha de raciocínio, né? Porque quando a gente só fala, 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 é difícil gravar, né? As informações, mas também não se preocupem em ficar printando a tela ou tirando foto. E como o Luiz falou, no final a gente vai mandar para vocês um e-mail de agradecimento, né? Todos aqueles que se inscreverem e estiverem lá no nosso grupo do WhatsApp vão receber todo esse material aqui para poder consultar depois e servir de apoio, tá bom? As dúvidas, inclusive, também depois vocês podem passar para o e-mail que vocês vão receber, tá? E através aqui do chat não vai ser possível responder a todas as dúvidas, né? São muitas pessoas presentes e cada um tem um caso específico, né? Se todo mundo quer assistir o jogo, não vai dar para fazer dessa forma. Mas fiquem tranquilos também que depois a gente responde essas dúvidas, tá bom? Então, o assunto de hoje, principal, é falarmos aqui sobre a reforma tributária, né? Que é algo que nós temos visto aí bastante nas mídias, né? Na televisão, nas redes sociais. E o nosso objetivo é deixar vocês a par aí dos principais aspectos da reforma tributária e como ela vai afetar o seu negócio diretamente, tá? E já deixamos aqui de começo um alerta para vocês, né? Quando a gente fala que há muita divulgação sobre a reforma tributária, nós precisamos tomar um pouco de atenção com o que a gente recebe de informação, porque nem tudo que serve para a empresa A, que é uma determinada atividade, vai servir também para o posto, para a loja de conveniência. Então, é uma enxurrada, né, de informações que vem nas redes sociais, mas nem tudo também está certo, as coisas mudam todo o tempo, né? Então, tem que ter essa cautela, consultar, né, a contabilidade, para ver se de fato aquela informação que foi divulgada na mídia serve aí para o teu negócio, tá bom? Então, quando a gente fala em reforma tributária, o nome assusta um pouquinho, né? Reforma tributária, será que vai mudar tudo? Todos os impostos, né? Então, nós vamos falar sobre as três bases aqui, rapidamente, de tributação que existe no Brasil. E vamos ver sobre qual delas a reforma tributária vai trazer um impacto, tá? Então, uma das bases de tributação que nós temos é a base sobre o consumo, sobre mercadorias que nós adquirimos, né, que nós compramos, e também sobre serviços, né, que nós tomamos, tudo aquilo que nós consumimos. Quais são os impostos incidentes sobre esse consumo? Atualmente, IPI, ICMS, ISS, o PIS e o COFINS. Então, esses são base consumo. Existe também a base renda, né? A base de tributação sobre a renda. Imposto sobre o lucro, imposto sobre o salário, né? Aquela guia pesada que vem aí depois do fechamento do trimestre para grande de vocês. Então, nós falamos do imposto de renda, contribuição social. Então, esses é sobre o lucro e também tem o imposto de renda retido na fonte, sobre salários e outros, né? Então, sobre o que nós ganhamos. E os impostos, a base tributária, sobre o patrimônio, que são bens móveis, bens imóveis, né? No caso de automóveis, incide aí o IPVA, os imóveis têm o IPTU. Quando existe aí a questão de transmissão de bens, tem o ITCMD, o ITBI. Então, esses são os impostos sobre o patrimônio. É muito imposto, né? E olha que se bobear aqui ainda não está abrangendo tudo. Mas a reforma tributária vai mexer com tudo isso? Preciso me preocupar com tudo isso? Não. Com o que que nós vamos nos preocupar? A princípio, sobre os impostos incidentes sobre o consumo.
tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Deixa eu passar aqui minha tela e marcar meu tempo aqui, né? Então, pessoal, sobre o consumo, tendo em mente lá esses impostos iniciais que nós falamos, ICMS e ISS, o ICMS sobre as mercadorias vendidas, né? ISS sobre prestação de serviços. Eles serão substituídos pela figura do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS ele vai ser administrado pelo comitê gestor, né, que foi um comitê que ele é gerido aí por vários representantes aí escolhidos, né, do município, dos estados, para gerenciar, né, administrar essa receita que vai ser direcionada para os estados e municípios através desse imposto IBS que faz parte do IVA dual, né? A gente tem ouvido muito falar sobre o IVA, mas o que que é IVA? IVA é o imposto sobre valor agregado. E por que dual? Porque ele representa aqui dois novos impostos, que é o IBS e o CBS. E o que que é o CBS? É o imposto que vai substituir o atual PIS e COFINS, tá? Esse já administrado diretamente pela Receita, como já é hoje, e assim vai continuar. Futuramente, nós teremos também a figura do IS, que é o imposto seletivo. É um imposto federal que vai substituir o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. É, esse imposto seletivo também muitos chamam de imposto do pecado. Por quê? Porque ele vai incidir sobre produtos e mercadorias que são prejudiciais e nocivas à saúde. Cigarro, bebida alcoólica, mas ainda não temos a previsão aqui de início do IS, tá? Do imposto seletivo. Então, por enquanto, a gente vai focar nesses dois novos impostos que vão substituir esses quatro que existiam antigamente. E se falarmos aqui do IPI, então seriam cinco. Então, quando falam assim que a reforma tributária está simplificando, mais ou menos, né? Está diminuindo lá cinco impostos, mas está entrando dois, que na verdade representam todos esses aí, tá bom? E aí, no seu negócio, no seu posto de combustível, na sua loja de conveniência, o que que a reforma tributária vai afetar já a partir desse ano de 2026, inclusive a partir de 1º de agosto, a gente vai ver um quadro aí, resumo da implantação. Quais mercadorias serão afetadas? O que que vocês devem se atentar? Conveniências, venda de chicletes, balas, chocolates, isqueiro, carvão, que vende muito, gelo, são tributados, né? O Arla também é tributado. Qual imposto? O ICMS. Claro, lá no final do trimestre tem apuração sobre o lucro sobre essa venda, mas imposto de renda e contribuição social continua a mesma coisa por enquanto, não vai ser afetado. Então, aqui, essas mercadorias, elas pagam hoje o ICMS. Então, vai haver uma mudança, né? Vai ser agora o IBS. Serviços, né? Se no seu posto tem serviços de estacionamento, lava rápido ou qualquer outro serviço que é cobrado, emitido nota, né? Esse também vai ser afetado. Qual que é o imposto que representa esses serviços hoje? O ISS, como nós vimos lá em cima, né? E o ISS vai também ser substituído pelo IBS. O que mais na sua empresa? Locação de imóveis, né? Às vezes tem empresa que, junto com a atividade do posto, faz uma locação de equipamentos. A gente já viu posto por aí locando veículos. Vale a pena ou não? Isso tudo tem que analisar, né? Mas qualquer locação de imóveis, né? Automóveis, enfim, tudo entra também. Porque antes não tinha uma tributação do Estado e nem da Prefeitura sobre locação, e agora vai ter e também locação de imóveis. Muitas vezes o posto, o proprietário do posto é dono do terreno e lá ele construiu várias lojas e ele loca essas lojas para outros, né? Então ele recebe uma receita de aluguel. Se receber ali no nome do posto, também vai ter a incidência desses novos impostos, IBS e CBS. Mas depois a gente vai pormenorizar um pouquinho melhor isso, tá?
Mas quando é que isso vai entrar em vigor, né? E qual vai ser aí as alíquotas aproximadas desses impostos, né? Melhor falando, vamos falar sobre as alíquotas. Porque quando se fala em reforma, o governo tem muito divulgado que vai diminuir, né, a carga tributária. Será que vai ser bem assim mesmo? Então, qual que é o cenário que nós temos hoje? Hoje, um posto que é optante pelo lucro real, ele paga ali a alíquota de 9,25 entre PIS e COFINS, tá? Se ele tiver no lucro presumido, ele tem alíquota de 3,65. É uma alíquota menor, mas hoje, no atual cenário, não pode se aproveitar de créditos, tá? Já no lucro real, a alíquota é maior hoje, mas você pode tomar créditos de algumas coisas específicas, conforme uma lei, né, que é própria para isso, determina, né? Despesa de aluguel, locação de equipamentos, compressor, energia, as próprias mercadorias que são tributadas dão direito a crédito, né? Então, aí na hora de apurar o PIS e COFINS, você acaba pagando um valor menor se a contabilidade estiver lançando corretamente aí esses créditos que você possui, o que hoje não é possível para quem está no lucro presumido. Então, no futuro, o governo ele estima aí, embora a alíquota definitiva ainda não foi anunciada, parece que estão segurando isso aí às sete chaves para depois do segundo turno das eleições, isso já era de esperar, né? Mas os dois impostos juntos, IBS e ICBS, vai ter uma alíquota aí entre 25,5% a 28%. Falando aqui do CBS, né, que vai substituir o PIS e COFINS, estimativa de 8,8%, contra uma alíquota atual de 9,25%. Mas detalhe, essa alíquota, ela é efetiva, mas a carga tributária, ela pode ser bem menor em função dos créditos que vocês vão tomar, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco também, tá? É, no caso aqui do IBS, a média, né, dos municípios de alíquota varia de 2 a 6%. O ICMS hoje varia de 7 a 25%, 28% em alguns estados. E qual vai ser a alíquota que vai substituir? O IBS, no caso, né? O IBS substituindo ICMS e ISS vai ser em torno de 17,7%. O que que a gente pode dizer para tranquilizar vocês? O que o governo vem divulgando e consta aí na implantação da reforma é que as alíquotas dos novos tributos não serão maiores, não podem ser maiores do que vocês já pagam atualmente, tá bom? Então, aqui dá para vocês terem um parâmetro do que é hoje e do que vai ser no futuro. Aqui nós vamos falar sobre essa fase de transição, tá? Que nós já iniciamos aí desde o ano passado, né? O governo prorrogou algumas exigências que deveriam ter entrado já em vigor em janeiro de 2026, que era a obrigatoriedade, né, das informações constarem a fase de teste nesses impostos nas notas fiscais, mas como eles viram que se eles travassem a emissão das notas, né, e isso fosse um bloqueio, a gente ia ter um grande problema, porque muitos não estavam ainda preparados, né? Nem os empresários, nem os softwares, em outros casos, algumas contabilidades, né? Então, eles prorrogaram isso, e aí o prazo agora vai iniciar dia 1º de agosto. Então, essa fase de testes que se inicia agora, o que é de fato essa fase de teste que todo mundo está incentivando, tem que se preparar? É inserir a alíquota teste da CBS de 0,9% e do IBS de 0,1% no sistema gerencial. A alíquota teste, por quê? É uma fase de implantação esse ano de 2026, tá? E tudo indica que não haverá mais prorrogação, porque isso já foi prorrogado duas vezes, né? Então, está testando o sistema, inserindo a alíquota de teste, porque lá em 2027, que é o próximo passo,
PIS e COFINS já deixa de existir no nosso cenário, tá? E já estamos aí, né? Com os pés em 2027, praticamente, né? Então, extinguindo o PIS e COFINS, entra a CBS, vai ter alteração das alíquotas. Então, lá no mês de janeiro, o vencimento é em fevereiro, o código dos impostos já serão outros, os impostos já serão outros, não será mais o PIS e COFINS, e sim a CBS. Entendeu a necessidade de já preparar o cadastro no seu sistema? Né? Tem que estar tudo certinho para no ano que vem a contabilidade aproveitar essas informações, tá? Quem tiver dúvidas sobre a inserção dessas informações, eu acredito que isso já está um pouco mais amadurecido, né, para todos. Mas no cadastro de cada produto, onde tem todas as nomenclaturas, né? Código CST, NCM, as alíquotas, vai ter o campo lá embaixo também, o campo novo, para você inserir essa alíquota da CBS e do CBS. Ele não vai interferir no pagamento do imposto esse ano, mas tem que constar na nota. Se não constar, seu sistema pode não conseguir emitir nota a partir de agosto. E o pior, existe previsão de multa, embora a Receita Federal está divulgando aí nas lives deles que não vai ter, né? Mas na lei tem previsão. Então a gente não pode contar com essa promessa de que não haverá autuação, né? Então é melhor se prevenir do que depois remediar, né? 2028, o que que muda? Vai ser igual a 2027. Vamos conviver com o novo imposto CBS, tá? E a partir de 2029, só uma observação, a tendência, pessoal, uma notícia boa, né? A partir de 2028, a gente ainda vai receber novas informações e orientações sobre isso, mas algumas obrigações acessórias, como por exemplo o SPED de contribuições, ele já tem previsão aí de ser extinto, olha que bom, né? Então vai diminuindo um pouco também as burocracias, tá? De 2029 a 2032, vai ter a extinção gradual do ICMS e do ISS. As alíquotas, elas serão fixadas, né, nas seguintes proporções, conforme está aqui no quadro abaixo, aumentando gradativamente o IBS e diminuindo o ICMS e ISS. Como assim? E por que isso? Por que que já não muda direto como mudaram aí, vai mudar o PIS e COFINS com a entrada da CBS? Por que que já não muda de uma vez, né? Todo mundo quando viu essa notícia, principalmente contabilidade, viu, pessoal? Quase enlouqueceu. Por quê? De 2029 a 2032, nós vamos lidar aí com os impostos novos, IBS e CBS, e também com os antigos ICMS e ISS. 2029, entra a alíquota de 10% do IBS, em 2030, 20%, e aí isso vai diminuindo a alíquota do ICMS e do ISS dentro do mesmo ano. Então, entrou 10% de IBS, o ICMS e o ISS diminui 90%, em 90% a alíquota, e assim sucessivamente. Então, por que que não muda tudo de uma vez, né? Porque, imaginem só, no Brasil, nós temos aí cerca de 27 entes federativos, né, estados, mais de 5 mil, quase 6 mil municípios. Imagina, cada estado com uma legislação específica, regras diferentes, cada município com seu ISS e legislação diferente. Imagina se lá em 2029 o fisco chega e tira tudo isso e já coloca o IBS. Será que eles estariam preparados para isso? Porque isso envolve arrecadação, né? É arrecadação que vai para o caixa de cada município, de cada estado. É uma mudança, né, na forma de administrar aí a arrecadação dos impostos. Então, isso de fato tem que ser gradativo, né? Para que esses comitês gestores, né, esses órgãos que estão controlando, administrem isso junto com cada município. Se isso vai ser bom, se isso de fato vai melhorar, nós estamos na torcida para que isso aconteça, né? A gente faz votos para que sim, mas pelo menos em termos de legislação, vai começar a simplificar. Porque imagina, hoje a gente trabalha com diferenças de alíquotas de um estado para o outro, né? Às vezes
O empresário ele compra um produto num outro estado porque a alíquota é mais barata, mas chega no estado dele, ele tem que pagar o diferencial de alíquota. Então, com a reforma tributária, as alíquotas serão unificadas, tá bom? Então, a gente vai ter aí esse período de transição, mas 2027, reforma tributária já está aí em jogo, né? Já tem o que fazer, tá bom? Empresas do lucro real e lucro presumido, todas vão poder aproveitar créditos. Lembra que eu falei lá que hoje só toma crédito para pagar menos PIS e COFINS as empresas do lucro real. Com a reforma tributária, os créditos serão para ambos regimes de tributação, tá? E não serão mais créditos limitados, como hoje nós temos apenas alguns créditos, né? Aluguel, energia, as mercadorias que são tributadas, é muito restrito, insumos, né? Com a reforma, você vai poder tomar crédito dos ativos, compra de ativo, material de uso e consumo, serviços que você contrata. Quando vai alguém lá no posto, fazer a manutenção de uma bomba, né? Hoje a pessoa fala assim: olha, eu faço por tanto, mas é sem nota. Para quem estava no lucro real, já não compensava você pegar nota, né? A gente sempre fala para o cliente, nota fiscal sempre, porque essa despesa você vai abater 24% lá na sua contabilidade, para você pagar menos impostos, tá? Agora, a partir de quanto é viável? Sempre vai ser viável porque você vai tomar crédito. Então, além de você pagar menos imposto de renda e contribuição social, porque você teve uma despesa dedutível, vai gerar crédito para você pagar menos CBS e IBS. Então, mesmo quem está no lucro presumido precisa de maior atenção, tá? Nos documentos fiscais. Agora, lucro presumido também vai ter que se preocupar com documento fiscal, com despesa, se quiser pagar menos CBS, tá bom? E o crédito também vocês terão direito, né? A partir do momento que o teu fornecedor fez a parte dele no recolhimento dos impostos competente a ele, né? Ele fez o pagamento dos impostos, então você recebe um crédito, né? Isso vai ter lá um sistema de apuração assistida do governo, e então é extremamente necessário, tá? A organização desses documentos. E os combustíveis, né? Que é a maior curiosidade aqui, acredito que da maioria dos que estão aqui na sala. Combustível, pessoal, geralmente a gente costuma dizer, né? Que é sempre a exceção à regra de quase todas as atividades, né? Por isso que uma contabilidade específica, né, para esse nicho é extremamente essencial, tá? Porque existe legislação específica. Eu já ouvi escritórios de contabilidade divulgarem que os combustíveis terão incidência do IS, que é o imposto seletivo, o imposto do pecado, porque é um produto nocivo. Não faz sentido, tá? Pelo menos não porque, nesse caso aqui, a reforma tributária, ela tem lá um artigo, alguns artigos, aliás, de 172 a 180, que são específicos para combustíveis. E a boa notícia que isso nos traz é que esse setor vai manter-se na cobrança monofásica, ou seja, a alíquota ela vai ser cobrada uma única vez, valendo para todos os elos da cadeia, né? São responsáveis por recolher o tributo sobre os combustíveis, os produtores, as refinarias, né? As centrais de matéria-prima. Então, essas empresas, assim como já se dá hoje, são responsáveis por recolher o quê? Hoje, o ICMS, né? Recolhem também o PIS e COFINS. E vão continuar recolhendo, mas agora na figura de outros impostos, CBS e IBS. A responsabilidade pelo recolhimento é deles, tá? Combustível, especificamente, então veja, vocês já não pagam esses impostos na venda. Foi pago lá quando você comprou, né, pelo fornecedor, está embutido no seu preço de compra. Então, se você não paga hoje ICMS, PIS e COFINS e não vai pagar futuramente CBS, você pode se obter vantagens de crédito de compra desse produto? Não pode.
tá? Essa exceção, isso também está aí nesses artigos, tá? Não pode, se creditar sobre a compra de combustível. As outras mercadorias, de modo geral, né, poderão aproveitar sim os créditos, tá bom? Então, combustível, fica tranquilo, tá? Que na prática não vai ter aumento da carga tributária. E hoje, na verdade, já há alguns anos, nós já convivemos aí com a figura, né, do preço estabelecido pelo CONFAZ. Então, já é um preço aí para todos os estados, né, para cálculo dos impostos, tá? Então, essa unificação, ela tende a ampliar ainda mais. Split payment. Talvez vocês já ouviram falar sobre isso e ficaram se perguntando, mas o que que é isso, né? Split, né? Vai splitar agora o meu imposto, né? Porque quando a gente vai fazer uma compra ou vai no evento, o pessoal vem e lê lá o nosso código. Como é que vai ser isso, né? Então, o split payment, pessoal, ele é um mecanismo que garante o recolhimento do IBS e do CBS no momento da transação. Exemplo, quando a distribuidora ela pagar a compra do combustível para a refinaria, o imposto já vai ser segregado pelo banco sem que o valor do tributo transite pelo caixa da distribuidora, tá? Hoje, a distribuidora ela fica responsável por fazer esse recolhimento dos impostos. E aí, o que acaba acontecendo no mercado, né? Que a gente ouve bastante aquela história dos devedores contumazes, né? Não pagam. Muitas distribuidoras não pagam os impostos. E como ficar correndo esse risco? Estou comprando de quem pagou imposto anteriormente ou não, né? Então, com o split payment, o imposto ele já vai ser pago no momento da transação, tá? Como exemplificado aqui. Com isso, deixa de existir a responsabilidade solidária do posto revendedor pelo não recolhimento devido do imposto pelas distribuidoras, tá? Então, vai trazer um pouco mais de alívio, nós acreditamos, né? Para aquele que não compra de uma distribuidora, uma companhia que é bandeirada, né? É um posto bandeira branca, mas compra, obviamente, produtos bons, mas compra de diversas companhias, às vezes fica desconfiado, né? Poxa, o preço tá baixo, será que ele pagou imposto? Então agora não tem como duvidar. Se ele comprou, chegou lá com nota fiscal, o imposto vai estar pago. Mas desconfie sempre, né? De preços muito baixos. A utilização, como é que funciona isso, né? Então, no momento que o cliente, o comprador, fizer o pagamento da nota fiscal, isso pode ser por transferência, por Pix, cartão de crédito ou débito, boleto bancário. Já vai ser descontado o valor do imposto e enviado para o governo, porque o split payment, esse nome significa pagamento repartido. O sistema do banco, ele já vai direcionar a parte que é lá para o fornecedor e os impostos para o governo, como vocês podem ver aí nessa figura, tá? Hoje é diferente, né? O vendedor ele recebe esse dinheiro do imposto e depois ele vai pagar, né? Ou seja, vai tudo lá embutido no preço da nota, a companhia recebe todo o valor e os impostos são pagos só depois. O mesmo se dá para outras mercadorias, tá? Aqui é de maneira geral. Vamos exemplificar. Aí na sua loja, você vai pagar lá um boleto de compra de mercadorias. Quando for efetuar esse pagamento, no momento dessa transação, o banco já vai direcionar lá para o seu fornecedor o valor que é dele e o valor do imposto já vai ser direcionado para a Receita e para o comitê gestor do IBS, tá? Como que é hoje? Hoje você paga a nota fiscal, né? Paga o fornecedor lá o valor cheio e o imposto você paga no mês subsequente, ou seja, você tem o tempo, né, de movimentar, né, de ganhar esse dinheiro para depois pagar o imposto. Então, observe aqui o cuidado que tem que ter. Preparar aí o caixa, porque você já vai pagar no momento, vai pagar o imposto no momento que está pagando o seu fornecedor, tá bom? Mais ou menos assim, pessoal, ó, para quem talvez tenha dúvidas, né? No boleto, né, vai vir lá o valor do documento que o seu fornecedor emitiu, o valor que vai para ele, o valor que vai
para a Receita Federal da CBS e o valor do IBS que vai para o comitê gestor. Então, não tem como, é o banco que vai direcionar essas informações. Nossa, mas isso parece historinha, né? Não é possível que a Receita Federal tenha esse mecanismo. Tem sim, já está pronto. E a partir de então, a apuração dos impostos, eles estão chamando de apuração assistida. A base de informações serão a nota fiscal de compra e a nota fiscal de venda, mais um motivo para os seus produtos estarem cadastrados bem certinho, porque foi emitido as notas, já emitiu através de qual sistema? NFC, NFE, que é um sistema do fisco, porque já está tudo unificado. A contabilidade vai entrar nesse sistema que o governo vai disponibilizar, que já está em fase de teste, vai confirmar os seus pagamentos, os seus créditos e débitos e vai confirmar ali a operação, tá? Mas o imposto ele já está sendo pago à medida que você está comprando as mercadorias, tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre esses temas acima, aproveitem o momento aí para anotar, né? Depois a gente vai divulgar também esse vídeo com esse conteúdo. Espero que dê tudo certo aqui com a gravação. Então, não se sintam seguros para sair da live, fiquem até o final, tá? Vamos mudar um pouquinho aqui o tópico, falando um pouquinho sobre como a reforma tributária vai afetar o aluguel, né? Muitos clientes têm nos procurado para falar sobre isso, né? E de fato teremos algumas alterações. Novidade crítica: o aluguel passa a ser tributado pelo IBS e CBS. Pessoas físicas também vão estar sujeitas ao pagamento mensal do IBS sobre os aluguéis recebidos, respeitados os limites de isenção que nós vamos ver já já. Então, não é só locação de imóveis, locação de bens também, como nós tínhamos falado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse quadro para vocês conseguirem ter aí um parâmetro, né, melhor sobre isso. O cenário atual, pessoa física. Como era até 2025? Então, 2025 existe a tributação para a pessoa física do imposto de renda retido na fonte sobre o aluguel, né? Se você recebe um valor bom de aluguel, essas alíquotas elas variam, tendo um teto aí de 27,5%. Você tinha isenção total de PIS, COFINS, ISS. Nunca se ouviu falar que ia ter que pagar, né, esses impostos sobre aluguel. Pagar ISS sobre aluguel, não estou prestando serviço. A legislação não era previsto isso, né? Mas mudou, por isso a reforma tributária afetou isso. Como que vai ficar a partir de 2026? Regra geral, né? Pessoa física continua pagando imposto de renda retido na fonte e vai pagar também, desde que se enquadre nos critérios que a gente vai ver já já, de habitualidade, se ultrapassar os limites, né, vai pagar também a CBS e o IBS. E além disso, se for pessoa física, vai precisar ter um CNPJ, que não é um CNPJ empresarial, tá? Mas para que esse CNPJ te possibilite emissão de nota fiscal como pessoa física, tá? Pessoa jurídica, como que é hoje? A grande maioria das pessoas jurídicas, administradoras de bens, né, que recebem aluguéis, estão no lucro presumido. Então, a tributação em média hoje é de 11,5% a 14,5%, né, já incluindo todos esses impostos. E não tem incidência de ISS. Então, pessoal, não tinha ISS, né, para pessoa jurídica também sobre locação, muito menos ICMS. Mas agora a gente vai ter essas duas figurinhas através do IBS e da CBS, tá? A alíquota aí aproximada em torno de 28%, tá? Então, hoje vocês já pagam esses impostos, né? Vão ser substituídos PIS e COFINS com a entrada aí do CBS e do IBS também. Documento fiscal, como que era antes? Uso de recibos simples, né? Faturas comerciais, contratos, muitas vezes sem comprovação de que pagou, mas a gente percebe isso ainda no mercado hoje. Ah, mas o dono do imóvel, ele não declara, então eu não posso lançar como despesa. Ou eu estou lançando a despesa aqui, mas o dono não está declarando. Isso aí vai diminuir cada vez mais, pessoal, porque realmente o circo está
fechando aqui essas oportunidades, tá? De não declarar. E como vai ficar? Antes era só recibo, não vai ser só recibo mais, né? É substituição total desses pela nota fiscal de serviço eletrônica. Então, quem tem administradora de bens precisa emitir nota fiscal de serviços, tá? Inclusive, 2026 já inicia a fase de testes, que você precisa emitir essa nota com os campos de CBS e IBS, tá? Não vai ter o imposto ainda para recolher, porque é teste, mas a partir de 2027 o imposto, o pagamento é obrigatório, tá? Geração de créditos, como era? O inquilino, pessoa jurídica, não aproveitava créditos tributários sobre o valor do aluguel pago se fosse lucro presumido. Como que vai ficar? O inquilino, pessoa jurídica, no regime regular, quer seja real ou presumido, vai poder tomar créditos de IBS e CBS sobre aluguel se o locador emitir notas fiscais. Então, lembre-se, se você não pedia o recibo, o comprovante para o seu locador, você não vai poder tomar créditos para pagar menos impostos lá na sua operação, tá? Seguindo aqui, para vocês terem uma ideia. Mas então, pessoa física, né? Como que vai ficar? Quais são esses limites? Quais são as regras? Sou pessoa física, tenho mais de 3 imóveis, tenho uma receita acima de 240 mil no ano anterior, já sou um candidato aqui para pagar os novos impostos. Daniela, mas eu tenho aqui só 2 casinhas, minha receita de aluguel deu 100 mil por ano, 220 mil. Não atingiu, fica despreocupado, você vai continuar pagando imposto de renda retido na fonte, tá? Não entra os novos impostos. Agora, existe também a questão de você não, de você ter só 2 imóveis, por exemplo, mas a sua receita anual ultrapassou os 240 mil, ultrapassou os 288 mil. Aí você também já precisa. Então, você entende que é pelo faturamento? Os pequenos não vai ter muita mudança, né? A gente recebe muita pergunta: olha, eu recebo um aluguel assim, preciso fazer o quê, né? Gente, aluguéis pequenos, residenciais, né? Se é pouca renda, não ultrapassa esse limite de 288 mil, não se preocupa, tá? Se ultrapassa, aí você vai ter que, inclusive, se está na pessoa física, tirar um CNPJ para poder fazer a emissão de nota fiscal, tá? Não é uma empresa, mas é para possibilitar a emissão de nota. Tenho locações pelo Airbnb. Então, se você faz esse tipo de locações de curta duração, a atividade ela foi equiparada a serviços de hospedagem. Então, para quem atua, né, profissionalmente nessa área, muitos investidores, né, tem que ficar atento, mas eles foram equiparados a essa atividade aí de hospedagem. Então, aí a tributação é diferenciada, tá? Então, resumo contábil. Se você se enquadra nesses critérios, a partir de 2026, de julho agora, você já precisa fazer esse cadastro de CNPJ como pessoa física. Como fazer isso? Vai ser disponibilizado um programa da Receita Federal agora no mês de julho. Já está pronto? Está saindo do forno, né? Não sabemos se vão prorrogar ou não, mas hoje não está disponível. Não adianta ligar lá na Plumas, olha, eu quero abrir aqui meu CNPJ para pessoa física. O sistema ainda não está disponível, a partir de julho, tá? Carga tributária na pessoa física. Se você paga o imposto de renda na pessoa física, se você ultrapassar esses limites aqui de 248 mil, a sua carga vai aumentar, né? De 35% a 36%. Então, eu preciso abrir isso, inclusive, quando eu falo pessoa física, esse serve para esse CNPJ técnico também, como tem sido conhecido, tá? Então, somado o imposto de renda na fonte mais CBS e IBS, vai gerar essa carga aqui de 35% a 36%. Aí é que tem que começar a avaliar, né? Se eu tenho uma receita acima disso, vale a pena eu abrir uma empresa de administração de bens, uma holding patrimonial, administração de seus próprios bens, né? Aí já é uma outra história, mas que compensa analisar se a sua receita for alta. Por quê? Olha o comparativo aqui da carga tributária. Tá vendo? Você vai pagar aí de 15% a
19% se for uma pessoa jurídica, tá? Então, conversem lá com a nossa equipe para ver se é o seu caso, mas já tem isso aqui em mente, tá? Já facilita bastante aqui para a gente o caminho. Então, CNPJ para pessoa física, já abordei aqui um pouquinho, né? Não vai ser uma pessoa jurídica, porque a Receita Federal determinou que a pessoa física fica considerada locadora habitual quando ultrapassar esses limites, tá bom? Depois vocês podem dar uma repassada aqui nesse quadro, no material que a gente vai enviar, vai ficar bem claro aí para vocês. Espero que sirva de ajuda aí para tomar essas decisões, tá? Então, julho de 2026, início da inscrição para esse CNPJ. Em agosto já tem que ter a nota fiscal aí com o campo de CBS e IBS, independente da situação. E a partir de janeiro de 2027 já é obrigatório o recolhimento dos novos impostos, tá? Vantagens e desvantagens. Também tem aqui um quadro exemplificando muito bem isso, tá? Para vocês visualizarem e tomarem aí a decisão junto aí com a nossa equipe, tá? Agora, eu vou pedir para vocês, se tiverem qualquer dúvida sobre isso, anotarem para nos mandar depois aí sobre isso, né, por e-mail ou pelo nosso grupo do WhatsApp. E agora nós vamos iniciar aqui com a Tatiane, que é a nossa colaboradora do SPED Fiscal, a nossa coordenadora do departamento na matriz aqui em São Paulo. Deixa eu achar a Tatiane aqui, que ela vai falar um pouquinho sobre um assunto bem importante, que é a mudança de tributação. Olá a todos, boa tarde. Opa! Vamos aprender aqui um pouquinho sobre o fim da substituição tributária, né? Vou colocar aqui. Agora, nós vamos falar um pouco sobre essa mudança que vem impactando aí o ano de 2026, né? A mensagem principal aqui é essa transição do regime de crédito e débito, né? Que exige uma preparação ou o prejuízo financeiro aí pode ser alto, tá? Então, assim, muitos dos produtos hoje, eles são substituição tributária, né? Ou seja, né, é recolhido pelo fornecedor, né? Então, a gente tem até um exemplozinho aqui, né? A água, hoje, o imposto é recolhido pelo seu fornecedor integralmente, com alíquota 18, né? Então, você compra a água lá por R$ 5, né? E paga 90 centavos de ICMS, né? Ou seja, no total da sua nota, tá lá R$ 5,90 que você pagou, né? Quando a loja compra isso, né, o imposto já está embutido aí no final da nota. Como vai ficar quando ele mudar aí para tributado? Então, a partir de 1/7, a água começa a ser tributado, né? O fornecedor paga o imposto, que ele também vai pagar. A nota vem lá, os R$ 5 mais os 90 de ICMS, né? Então, você vai pagar R$ 5,90. Porém, né, na loja, quando você vende a 10, né? E aí paga um imposto de R$ 1,80. Só que você, com a nota, você pode se creditar dos 90 centavos aí que você recolheu. O que hoje, na data de hoje, você não recolhe esse crédito, em 1/7 você começa a obter esse crédito, tá? Pode mudar, Dani. Então, a gente tem um cronograma aí que já está acontecendo essas mudanças, né? Então, aqui em janeiro, houve mudanças de bebidas alcoólicas, né? Vinho, destilado, vodka, aonde muitos dos nossos clientes, né, já sentiram aí o aumento aí do ICMS, né? E aí depois veio produtos industrializados, açúcar, suco, né? Salgadinho, água de coco, né? Medicamentos, utensílios de plástico, lâmpadas. Então nesse início aqui do ano já teve mudanças radicais, já teve bastante mudança. E aí depois agora em 1/4 veio um novo grupo, né, que é de higiene e perfumaria, né? Então vem papel higiênico, pasta de dente, né? Então já teve shampoo, já teve essas mudanças. E agora em 1/7, nova mudança aí. Então em 1/7 a água vira tributado.
O sorvete, tributado. Papelarias, papéis, crepom, né, celofane, papéis também viram tributados. Então, assim, a gente está mudando aos poucos aí essa cadeia aí, né, aonde você pode tomar o crédito hoje desses produtos, porém você também paga por ele. É preciso revisar aí na hora que você vai fazer uma compra, se você está tomando esse crédito, se vem destacado lá, né, para que você na sua saída também acerte essas classificações. Pode mudar, Dani. As classificações, né? Então, nós vamos falar aqui do vinho. Você precisa alterar aí seu sistema, o CST, NCM, alíquota. A alíquota do vinho é uma das alíquotas mais altas, é de 25%, tá? Destilado, né? Então, alguns destilados são 25 também, outros são 18, né? A água de coco é 18, CST 00, salgadinho mudou, né? Então ele também agora ele passa a ser tributado, foi um dos aumentos que a gente teve bastante aí em algumas conveniências, tá? E aí vem o segundo grupo de higiene pessoal também, e da água. Não pode esquecer que agora, um dos 7, todos os sistemas precisam estar alterados, que a água é tributado, tá? Água e sorvete, tá bom? O que não vai ter mudança aí, que o pessoal está se confundindo bastante aí, é com cerveja e chopp, tá? Isso ainda não foi decretado, é porque ele se encaixa no mesmo anexo da água, tá? Na mesma portaria da água. E aí o pessoal está confundindo, vê a portaria que vai ser, só que dentro dessa portaria tem anexo, tá? Então, chopp, cerveja, refrigerante, energético, não precisa fazer as alterações, continua sendo recolhido pela distribuidora, pelo fornecedor, tá? Dani, quer fazer alguma pergunta referente a isso? Essa Sim, questão. Tati. Inclusive, né, é importante ressaltar, né, a gente até falou sobre isso no começo, porque a legislação, ela muda constantemente, né? Muitos desses produtos aqui, que está no grupo 2, grupo 3, no ano passado, a divulgação, isso vale para a Secretaria da Fazenda de São Paulo, tá, pessoal? Outros estados, a gente pede para verificar com as filiais, tá? Com a nossa equipe fiscal das filiais, porque cada estado, por enquanto, né, nesse ano ainda tem alíquotas diferentes, vai unificar mais depois, tá? Então, Tati, essa questão aí da cerveja, chopes, que estavam divulgando que ia entrar agora em julho, então isso não procede, correto? Porque estava Não assustando, procede. né? Que é a maior parte Isso. das vendas da loja de conveniência. Sim, não procede. Pode ser que há uma mudança aí até o final do ano, que a gente acredita que vai acontecer essa mudança, né? Uhum. Porque a ideia que tem aí se falado é que todos os produtos sejam tributados, tirando o combustível, tá? Então, Então, Tati, perdão. então, todos os produtos até o final do ano, eles vão ser tributados sim. Por quê? Por causa do novo regime de crédito e débito, É que a tá? tendência, né, da reforma tributária é acabar com a substituição tributária, justamente essa Exato. diferença de alíquotas em outros estados, né? Então, se Sim, ainda tem estados que também, igual a São Paulo, tem essa situação, né, de ST, substituição tributária, isso vai mudar, né? Mais cedo ou mais tarde, quando entrar em vigor aí o IBS, que é quem vai substituir o ICMS, todos vão entrar dentro desse ajuste. Então, certo. eu falo sempre para a Tati, Tati, a nossa linguagem é muito difícil, né, para os clientes, né? Débito, crédito, substituição tributária, né? Então, substituição tributária é quando o imposto foi pago já anteriormente pelo fornecedor. Então, imagina lá no mês de janeiro, né? Um imposto aqui que era pago pelo fornecedor, agora você vai ter que pagar a diferença da sua parte sobre a sua margem de lucro, né? Só que o bom disso, você vai poder tomar créditos, se a nota fiscal estiver corretinha, porque o fornecedor vai pagar o ICMS, no caso, futuramente o IBS,
sobre o faturamento dele. Você vai pagar sobre a sua margem de lucro. Então, o que que vai te originar créditos? É se ele pagou, né? E se você tem o documento fiscal Tá. direitinho. Tá? Então, muito cuidado, né? Às vezes o pessoal prefere comprar mercadoria fora, né? De nota fiscal para loja de conveniência. Então, vai acabar pagando mais imposto ainda do que aqueles que estão fazendo corretamente, lançando nota fiscal direitinho, porque ele vai vender e não vai ter crédito para tomar, né, Tati? Exato. E aí acaba ficando com o ICMS muito alto por conta dessas mercadorias, né, que não obteram nota. Tem um É. ponto importante aí também, Tati e Daniela, que é bom Uhum. a gente mencionar aqui. Tomem cuidado com estoques, viu? Tem muitos, já tivemos uma experiência aí de alguns produtos aqui que já foram mudadas as tributações e que alguns fornecedores acabaram vendendo para os nossos clientes e eles ficaram com estoque altos e não conseguiram recuperar o imposto, tá? Então, isso também ocorre. Então, quando o fornecedor oferece para vocês comprarem com alguma facilidade, é porque eles querem desovar lá o estoque deles, e aí você comprando, você acaba gerando mais imposto para você recolher. Só essa observação e destaque importante que eu queria passar para todos. Isso mesmo. Tati, Olhando aqui, ó, nessa segunda imagem, né, fica claro que você precisa de um sistema, né, para fazer esse levantamento aí do seu estoque. Primeiro passo fundamental é ter o inventário e a transição atualizado. Isso é essencial para que a sua empresa consiga realizar corretamente a apropriação de crédito fiscais e ter direito aí a essa mudança de regime. Então, se as suas classificações estão todas incorretas, vocês vão sofrer um prejuízo aí no fluxo de caixa, tá? Então, não vai conseguir, talvez, tomar o crédito que deveria, e na hora de vender, vocês vão estar vendendo os produtos com as classificações incorretas, pagando até mesmo o ICMS muito alto por conta dessas classificações, tá? Então, assim, ó, atualizar o cadastro é vital para vocês, tá bom? Para poder estar vendendo aí com as informações corretas, tá? Senão vem uma autuação e aí vocês vão ter que pagar o ICMS ainda com multa e juros, tá? aí quando a gente falou, né, Tati, que a gente ia dar aqui o caminho, né, para não deixar o pessoal muito preocupado, a gente não Tá? pode deixar de lembrar que muitos sistemas possuem ferramentas de atualização de cadastro de produtos, tá? Alguns sistemas muito bons trazem isso, mesmo assim é bom confirmar, pedir para a contabilidade, né? Entre em contato, tem dúvida, a Plumas disponibiliza através do site, né, para quem é nosso cliente, a nossa tabela de classificação fiscal, porque lá você vai ter basicamente todas essas informações aqui, ó, detalhadas em todos os produtos para você constar. O principal que está mudando agora, que é urgente mudar, que tem prazo 1 de julho, já está trazendo aqui para vocês, olha. Qual que é o NCM da água, né? Qual que é a alíquota que eu vou cadastrar? CST. Então, vai ter as legendas fiscais aqui para te orientar. E o que que essa legenda representa nesse Código de Situação Tributária, que é tributado integralmente, tá? Se for ST de 101 e 102, é porque é Simples Nacional, não vai mudar nada. Aliás, Simples Nacional, por enquanto, não muda essa questão tributária, tá? Tem outros impactos, mas não relacionado a essa questão aqui, tá? Então, esse guia aqui é para vocês já saberem. Quem não tem ferramenta contratada à parte do sistema para atualizar cadastro, pode se guiar por aqui. O que mudou em janeiro, o que mudou em abril, o que vai mudar em julho e o que vai mudar futuramente. Lembrando que em São Paulo, pessoal, o que aconteceu? Lembram-se que no ano passado todos ainda utilizavam o SAT fiscal? Então, o SAT fiscal era um sistema utilizado pelo Estado de São Paulo, que é o emissor, né, da nota do contribuinte, para o contribuinte, e acho, se eu não me falha a memória, Fortaleza, né, no Ceará também usava o SAT. Mas tiveram que sair do SAT e migrar para o sistema da NFC. Então, muita gente questionou, por que que eu tenho que mudar do SAT para a NFC, depois de todo esse... Comprei equipamento, né? Fiz a adaptação. Por quê? São Paulo não é diferente de ninguém, né? Não é um estado à parte, vai ter que entrar dentro da reforma tributária, teve que migrar para a NFC. E o que que aconteceu? Como a NFC é um sistema nacional,
Se tiver com um cadastro errado de um produto, o que que a Secretaria da Fazenda está fazendo? Ela já manda no mês seguinte uma notificação falando: olha, o seu vinho está cadastrado como substituição tributária, mas ele é tributado. Arruma o sistema e paga aqui o imposto. E aí, o que que aconteceu nesse período de transição? Muitos postos, alguns postos aí que nos procuram, né, às vezes até a nível nacional, por conta da parceria com os sindicatos, falam, poxa, mas estava cadastrado assim, com a orientação da contabilidade. Ou alguns preferem, né, não quer pagar muito imposto, vai lá e cadastra como ST, um carvão, um gelo, né, um exemplo disso, que é tributado, mas marcou que é substituição tributária, ou seja, que ele não precisa pagar o imposto. Aí ele pagava pouco imposto mesmo. Aí a Cefa São Paulo mudou o sistema e começou a ver quem estava certo e quem estava errado. Aí, junto com a contabilidade, isso de certa forma para a gente até foi bom, porque agora o contribuinte ele foi obrigado a arrumar o cadastro dele. Só que o que que ele sentiu? O bolso pesar, né? Se ele não estava pagando porque estava o cadastro errado, agora começou a pagar, tá? Então, tem também muito disso. Às vezes as pessoas falam, poxa, meu imposto aumentou muito, mas como é que estava antes lá, né? Então, procura a equipe do setor fiscal, quer seja São Paulo ou das filiais, e procura saber, né, no particular, o que que aconteceu com a sua empresa. Não vai deduzindo que está tudo errado, de repente agora está certo, e era que você já devia ter pago anteriormente, né, Tati? A maioria dos casos é assim. Então, eu acredito que é isso, né, Tati, dessa parte. Se alguém tiver Sim. alguma dúvida também pode direcionar para nós, né? Sim. E, seu Luiz, agora iniciamos aqui a parte da NP, tá? O seu Luiz vai falar para nós, pessoal, sobre a resolução 525, o artigo 52 da resolução 525 da ANP. Seu Luiz está por Obrigado, aí? Dani. Tá, tô aqui, tudo presente, tudo bem? Vamos lá. Joia. Deixa eu te achar aqui para Pessoal, vamos destacar teu lá. vídeo. Tá. Pessoal, vamos a seguinte, ó. Se preocupe com esses detalhes que nós falamos até agora aqui, tá? Porque nós estamos numa fase de adaptações, só para poder deixar bem claro. Então, 2026 é adaptações. Então, tem que deixar todo o sistema pronto, os processos tudo pronto,